maravilhoso. Eu tenho certeza que esse tema vai tocar todos nós, as 4 estações da alma, né? Eu nem nos melhores momentos, nas minhas inspirações, iria propor um tema desse jeito. Então eu quero te parabenizar pela escolha desse tema. É uma temática muito interessante e uma temática que vai nos proporcionar uma viagem pelos caminhos dos ciclos evolutivos, né? Vai nos fazer nos encontrar, nos posicionar, como é que estamos, né? Em que estágio estamos nesse ciclo evolutivo, o ciclo que nós temos que percorrer aqui na Terra em busca da tão sonhada luz que um dia nós alcançaremos a nossa sublimação. Então não tem dúvida quanto a isso. A doutrina nos assevera sobre isso nós estamos tranquilos, né? Então, nesse sentido, eu quero agradecer e parabenizar o Emanuel pela escolha do tema e aproveitar para convidá-los. A próxima sexta nós teremos aqui a nossa irmã Romilda de Resende, também trazendo uma temática interessante, né? E eu conto com a presença de todos vocês. É importante a presença de vocês. Eu passo a palavra para a Angelina, ela vai ler uma página e em seguida a gente faz a prece e faz o mais rápido possível com o Emanuel para aproveitar o máximo dessa temática da noite de hoje. É o nosso grande espírita de beneficência esse mês de junho é um mês comemorativo ao aniversário de fundação. São 140 anos divulgando a doutrina dos Espíritos à luz do Evangelho de Jesus. Então é assim um momento para nós de profunda gratidão por todos aqueles que iniciados, os fundadores, que nós temos aqui primeiro centenário, Claudino Dias, Isaías Soares e Manuel Chaves. E também um sentimento de muita gratidão por todos aqueles que se dedicaram para que a casa permanecesse de pé até hoje. Século XIX, 23 de junho de 1886, 29 anos, a doutrina dos Espíritos ecoava já no Brasil. E Bardo Piraí já iniciava o estudo dos Espíritos e já tinha sido traduzido para o português. Então é um momento assim de muita gratidão por estarmos nesta casa que desenvolve esse trabalho e a todos os trabalhadores que mantiveram a casa de pé para que a casa pudesse realmente continuar iluminando consciências, consolando corações. E eu vou homenagear um que foi presidente desta casa, Sebastião Masmur, era um poeta que o nome dele em Barro Peraí foi muito homenageado. E ele foi orador, foi presidente da nossa casa, eu convivi muito com ele. E ele fazia paródias, desenvolvendo uma poesia para que fosse adaptado uma poesia às músicas populares. Linda, e a nossa irmã Neida, ela cantava muitas músicas do Masmur, não é? E eu então vou ler versos à mocidade que ele homenageou Barro Piraí, os confrades, e o título é Assim Falou Jesus. Se desejas pregar a boa nova, deixa os teus fardos, vai além da serra, pois o mestre afirmou, e nos deu prova, que ninguém é profeta em sua terra. Amigo, se nas lutas não te elevas e receias o abismo negro e fundo, procura o mestre e assim foge das trevas
pois ele disse: eu sou a luz do mundo. Se a dúvida te põe a alma indecisa e a confusão a tua mente invade, procura o bom Jesus na hora precisa, pois ele disse assim: sou a verdade. Se vives como ovelha desgarrada, sem virtude, sem crença e sem amor, procura o Mestre e de alma iluminada lembrarás que Jesus é o bom pastor. Falando à multidão embevecida, um dia o Mestre se expressou assim: eu sou caminho, sou verdade e vida, e ninguém vai ao Pai se não for mim. As palavras do Mestre têm doçuras e derramam bondade e amor sem fim. Elas apagam dores e amarguras, porque ninguém jamais falou assim. Muita paz e gratidão aos trabalhadores da casa. Sejam bem-vindos, Zé Ronaldo. É com muita alegria que a gente recebe esse ensino. Louvado seja Deus, nosso Pai, amoroso bom. Louvado seja o nosso Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia. Nesse momento nós mentalizamos Jesus e pedimos a Ele que nos envolva na sua ternura, na sua paz, sobretudo que possa envolver o nosso irmão de Ronaldo, para que ele possa ser amparado pelos amigos espirituais de casa, de tal forma que possa trazer a cada coração presente, encarnado ou desencarnado, a mensagem que o coração precisa receber nesse momento, nessa noite, e que seja um momento agradável, mas que, sobretudo, a paz do Mestre Jesus possa permanecer entre nós, hoje, agora, para todo sempre. Assim seja. Graças a Deus. Sem mais demanda, eu passo a palavra para o Leonel. Fica muito à vontade. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, a nossa temática de hoje, ela visa trazer para nós uma espécie de auto-reflexão, de autoconhecimento. Eu sempre costumo colocar na nossa casa, lá no Jesus Maria José Vassoures, essa questão. Às vezes nós deveríamos fazer para nós essa pergunta: o que Deus espera de nós? Né? O que o Pai espera de nós aqui na Terra? Por que nós estamos aqui? Será que eu estou fazendo aquilo que eu me prontifiquei, planejei com os meus mentores? Será que o caminho que eu estou seguindo, as escolhas que eu estou fazendo, são aquelas que estão fazendo meu espírito progredir, né? Será que o que eu estou fazendo de fato está trazendo um sentido, um significado para a minha existência? Então, o tema de hoje é para nos ajudar um pouquinho nessa questão, né? Nessa caminhada. E aí nós propusemos essa temática, as 4 estações da alma, fazendo um paralelo com as 4 estações do ano, que tem as suas próprias características, e dentro desses paralelos nós vamos identificar estados de nossa alma que são representativos, momentos difíceis, momentos alegres, momentos de luz, momentos de noite, escuridão, mas todos eles representam um ciclo e cada um deles traz a sua própria contribuição. O inverno, por exemplo, é aquele momento onde nós temos os dias mais curtos, as noites mais longas, a baixa luminosidade. O frio, nós poderíamos fazer uma comparação do frio com, de certa forma, com a própria dor, né? A noite mais longa seria aquele momento de incerteza, né? Nós temos vários momentos que nós passamos por essas situações, mas se nós olharmos para a natureza, nós observamos que o inverno é um momento em que a natureza se recolhe. As árvores perdem suas folhas para não terem que usar muita
energia para poderem baixarem o seu metabolismo, assim como os animais também o fazem, porque existe pouca luz do sol. E essa pouca luz do sol faz com que esses fatores externos fazem com que as plantas e animais, alguns animais até se recolhem, como os ursos, por exemplo, dentro do processo de hibernação. Mas, ao mesmo tempo, observem que a Terra se beneficia desse processo porque ela descansa. É preciso um tempo de descanso para a Terra para que ela se revigore. É um ciclo natural. Depois nós chegamos à primavera. A primavera é um período comemorado pela humanidade desde que nós iniciamos, até antes mesmo de nós iniciarmos a agricultura, 7, 8 mil anos antes de Cristo. Porque na primavera nós iniciamos os plantios, mas a natureza ela festeja a chegada da primavera, onde as noites já não são mais tão longas, são mais curtas, os dias já se alongam, existe mais calor e o metabolismo das plantas e animais começa a se acelerar. Dentro desse processo existe a fertilidade, a fecundidade, a reprodução começa na primavera. E aí a época do plantio. E por isso a humanidade fez tantas festas na época da primavera. Vários povos, várias civilizações, várias culturas desenvolviam seus festivais, muitas das festas que nós temos nós não sabemos, mas estão ligadas aos períodos da primavera, porque nós, como estamos no hemisfério sul, muitas dessas festas eram feitas no hemisfério norte e da primavera é em outro período, né, em outra época. E às vezes nós herdamos essas festas, essas comemorações da chegada de uma renovação que a primavera traz e nem sabemos que ela tem esses vínculos lá no passado. Depois vem o verão. O verão é aquele período onde então você tem o máximo de energia. Começa também a vir as chuvas. Colhemos os frutos que plantamos, já começamos a plantar na primavera e aí podemos ainda continuar esse plantio, porque temos sol, temos calor e temos a chuva. Temos um solo que foi, digamos assim, poupado durante o inverno para que esse processo pudesse continuar. Então é a máxima energia que traz então a terra e com ela se reflete nas plantas e nos animais. E depois vem o outono, a estação que nós estamos agora. O outono é o momento em que as plantas e animais elas diminuem o seu ciclo metabólico, não tanto quanto no inverno, mas elas diminuem. Por quê? Porque no outono nós começamos já a ter uma diminuição da intensidade de luz que incide sobre a Terra. Pelo menos no nosso, não sobre a Terra, mas menos luz sobre o nosso hemisfério. No caso do hemisfério sul, nós estamos recebendo menos luz nesse momento. Então nós já começamos a entrar nesse processo do outono. E aí as plantas começam o quê? A diminuir o seu metabolismo. Elas ainda não perderam as suas folhas totalmente, mas já começam a diminuir o seu viço, a sua beleza, digamos assim. No inverno, por exemplo, as folhas caem. Na primavera, as flores é que se desenvolvem, atraindo os pássaros e insetos para a polinização e a reprodução e a fecundidade, o crescimento, a manutenção da vida. E aí, dentro desse processo do outono, é como se fosse, de certa forma, nós vamos falar um pouco melhor sobre isso, mas é como se fosse um momento introspectivo da própria natureza. Não é ainda aquele momento onde há dor, onde há sofrimento, onde há angústia ou dúvidas, mas é um momento de introspecção da própria natureza, porque ela já diminui o seu ciclo e nós já não plantamos no outono. Observem que a humanidade deveria, e sempre acabou fazendo isso, poupando recursos no verão e no outono para que passasse pelo inverno. Eu costumo também falar lá no nosso centro muito sobre as nossas despensas espirituais. Como estão as nossas despensas espirituais? Se eu chegar lá, por exemplo, na minha casa, vai ter alguns alimentos lá nas prateleiras, na geladeira. Alguns desses alimentos, a maioria deles, na verdade, não são perecíveis. Ou se forem perecíveis, estão na geladeira e podem aguentar um bom tempo.
E nós, no passado, tivemos que sempre acompanhar esses ciclos da natureza, no seu sentido de acumular alguma coisa para o inverno, porque nós não podíamos colher nem plantar no inverno. Então nós precisávamos ter algumas coisas guardadas conosco. Mas se nós trouxermos para o sentido espiritual, nós conseguimos acumular virtudes ou méritos ou valores que podemos chamar de alimentos espirituais em nossas despensas, porque nós vamos precisar deles, nesses momentos difíceis que serão o inverno da alma. Muitas pessoas passam pela terra, por isso a pergunta inicial: será que eu estou fazendo aquilo que Deus espera que eu faça? Porque se eu estiver em harmonia com a lei divina, certamente eu estarei com as minhas despensas cheias, ou pelo menos o suficiente para que eu passe pelos momentos difíceis. E quantas pessoas nós observamos que deixam essas despensas vazias, quando, na verdade, o fluxo de transformação e transitoriedade do planeta representado por esses ciclos trará momentos da falta, da carestia. E nós dependeremos daquilo que nós guardamos, daquilo que nós cultivamos, daquilo que nós estocamos como sendo valores, conexões, amizades, reconhecimentos, amplitude de nossa fé e de nossa conexão com o espiritual em momentos muito difíceis que virão, e não adianta nós querermos que eles não venham, porque eles virão e vêm até para os espíritos mais evoluídos que estão encarnados na Terra em missão. Ninguém está imune ao processo da dor, da adversidade, porque é um mundo de provas e expiações. E nós estamos numa faixa apropriada, encarnados dentro dessa faixa apropriada. E aí nós vamos então para o inverno da alma, começamos por ele. São momentos difíceis, internos e externos. Observe que no caso do nosso planeta, nas estações que afetam plantas e animais, nós estamos falando principalmente de um fluxo externo de fenômenos, de fatores, que envolve principalmente a luminosidade que alcança, a luz do Sol que alcança, o nível de luz do Sol que alcança o nosso planeta. Mas quando nós falamos das estações da alma, são elementos externos, mas também nós temos elementos internos que propiciam esses fluxos. Portanto, nós temos isso em mente. E no inverno da alma, é aquele momento onde o frio do inverno representa a dor. Onde as noites mais longas são aqueles momentos onde nós temos dúvidas. Nós temos dúvidas. O nosso senso de conexão com o espiritual, ele fica às vezes abalado por uma série de fatores, internos ou externos. E nós temos também essa pouca luminosidade trazendo muita incerteza para todos nós. Esse é o inverno da alma e todos nós passamos por eles. Obviamente que no inverno da alma não é uma época de se fazer projetos nem de se lançar a obra para realizá-las. É um momento de recolhimento, aprendendo com a própria natureza como ela faz. Ela se recolhe um pouco, se prepara, porque ela sabe que esse momento vai passar. A natureza sabe que esse momento vai passar. E por isso as árvores soltam suas folhas. Por isso o urso vai hibernar, ou outros animais também hibernam, ou diminuem os seus ciclos metabólicos, poupando energia, porque eles sabem que esse momento difícil irá passar. Seja ele interno, seja ele externo. O que é o momento interno? Nós trazemos uma história muito longa, de muitas e muitas reencarnações e de muitas vivências na erraticidade, no plano espiritual. E toda essa bagagem, ela o tempo todo está vindo à tona. Não nos enganemos em relação a isso. Ela está o tempo todo vindo à tona. Culpas, traumas, medos, perdas que tivemos lá no passado, e passado me refiro tanto nessa vida até a nossa infância, mas principalmente aquelas que vêm de períodos muito anteriores. E vários gatilhos desencadeiam a chegada dessa memória que estava oculta.
e que nós não nos lembramos dos detalhes, mas essas pulsões, como energias, como emoções, chegam para nós e às vezes nós acordamos num belo dia angustiados e não sabemos por quê. E ficamos angustiados durante semanas, ou ficamos tristes durante semanas, ou ficamos com medo durante semanas ou meses e não sabemos por quê. Aí vamos pensar como espíritas, devo estar obsidiado. Pode ser que esteja, mas pode ser que não. Pode ser que o que está causando isso em mim seja um desses ciclos que precisam ser trabalhados, porque nós, como nos diz Joana de Ângeles, nós precisaremos integrar, tanto que tem um livro chamado Homem Integral, né? Essa integração em busca do self é, na verdade, a iluminação de toda a sombra que trazemos do passado. E muitas das vezes essas lembranças dolorosas virão. E quando elas vierem ao nível consciente, elas que estavam escondidas lá atrás e que nós não quisemos lidar com elas no passado porque não nos sentimos fortes o suficiente ou porque não tivemos coragem de enfrentá-las, elas virão à tona. E quando vêm à tona, elas produzem o que nós chamamos de uma neurose. E essa neurose trará a depressão, trará a ansiedade, trará o transtorno obsessivo-compulsivo, trará o vazio existencial e uma série de outras formas de sofrimentos psíquicos que trarão esse inverno da alma, no seu sentido interno. Porém, às vezes, o inverno da alma vem por fatores externos, pode ser uma doença séria. Nós temos, por exemplo, casos lá no nosso centro, onde nós fazemos muitas orações intercessórias, especialmente nas segundas e nas quintas-feiras, e a gente acaba tomando contato com muitas pessoas que passam por dificuldades, especialmente câncer. É uma doença que hoje em dia ela está se tornando muito comum. Alguns tratamentos são mais assertivos, outros tratamentos são mais dolorosos e mais difíceis. E as pessoas, quando estão passando pelo tratamento, é um certo trauma ou um grande trauma. Por todo o processo de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia. No caso de muitas mulheres, existe a necessidade, às vezes, se for um câncer de mama, que é muito comum hoje em dia, é preciso fazer depois, às vezes é preciso fazer a mastectomia, tirar a mama. O que para a mulher é muito difícil, é uma mutilação no seu corpo. E às vezes, feito esse processo, ocorre uma rejeição da prótese. E é preciso tirar a prótese, trabalhar a infecção que foi criada ali e começar de novo o processo. E nós temos exemplos desse lá. E isso deixa um trauma que desencadeia um processo depressivo. E às vezes estados, digamos assim, alternados de prostração. Porque há uma alteração muito grande da psique. E esse é o inverno da alma, tanto externo quanto interno. E aí, algumas pessoas passarão por isso com a sua fé inabalável. Outras verão a sua fé balançar. Nem sempre os fatores externos, os fluxos externos de estações, coincidirão com os fluxos internos. Ou seja, uma pessoa que está sofrendo uma dor que para alguns leva à depressão, para outras leva ao fortalecimento de sua fé. É curioso que nós temos duas pessoas lá passando pelo mesmo problema. Uma dessas moças, ela continua firme na sua fé. E sempre a gente conversando e ela se mantendo, ela é um exemplo para nós. E uma outra que lida com mais dificuldade com isso, está passando por um momento muito difícil, ela entrou num processo de ansiedade e depressão muito forte. Desencadeado praticamente pelo mesmo problema, pelas mesmas quase as mesmas complicações. Então nós observamos que as reações são diferentes a esses fatores externos. Uma está vivendo o inverno da alma, pelo fator interno que desencadeou um sentimento fator externo que desencadeou um elemento interno de grande sofrimento. A outra vive um inverno no sentido externo, mas não internamente, porque internamente ela manteve íntegra a sua fé. Então eu diria que ela está numa espécie de outono,
num profundo processo de introspecção, mas de fé e de confiança, sabendo da gravidade do seu problema, mas que ela conseguirá passar por ele. Há no livro de um autor que eu gosto muito, chamado Newton Bonder, ele é um rabino, né, um judeu, da linha racídica, mas ele é bem assim, ecumênico, a visão dele. Eu gosto muito dos livros dele, apesar de serem livros desafiantes. E ele conta no livro Fronteiras da Inteligência sobre uma bênção judia que ocorre antes da oração, que é uma bênção ao canto do galo. Aí você vai dizer assim, uma bênção ao canto? Você vai fazer uma bênção ao canto do galo? Vejam, no inverno, o dia começa a noite começa, na verdade, às 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde já está escuro. 6 horas da manhã está escuro, clareando, né? 6 horas da manhã já começa a clarear, mas ainda está bem escurinho ainda. Meia-noite, exatamente a metade da noite. No inverno, no auge do inverno, é exatamente assim. É o momento mais escuro, é o momento mais escuro da noite, é a meia-noite. Mas aí, digamos, esse é uma representação, de certa forma, do inverno da alma, a meia-noite. E à medida que o tempo passa, e vai chegando lá para as 3 horas, quando chega por volta de 4 horas da manhã, se o galo não for preguiçoso, ele acorda e canta. E quando o galo canta, o que ele está mostrando para a gente? Vejam o sentido dessa bênção. Olha, o dia está chegando. O pior da noite, a noite mais escura já ficou para trás. Agora nós estamos na expectativa dos primeiros raios de sol que chegarão em breve. Isso é maravilhoso porque o ciclo da vida é assim. Então, nessa estação da alma do inverno, a primavera vai chegar, a luz vai chegar. Agora, uma coisa que é muito importante, nós precisamos entender que nos momentos onde nós estamos bem, nós estamos lúcidos, estamos com amigos, estamos amparados por uma casa espírita, onde os mentores nos ajudam, nos intuem, os companheiros nos intuem. Eu sempre digo que o centro ele é um hospital, ele é uma escola, ele é um lar, ele é um templo. Nós devemos encher nossas despensas espirituais, precisamos cultivar o nosso estudo, nossas reflexões, cultivar o conhecimento, cultivar através da oração nossa conexão com o espiritual, porque não vai ser na hora mais escura, porque eu vejo muitas pessoas orarem, e companheiros nossos que em momentos muito difíceis começam a orar em desespero. Mas a oração em desespero não é uma verdadeira conexão com o espiritual. Não que ela ficará sem resposta, não é isso. Mas a verdadeira oração é aquela que você tem plena lucidez de que mesmo naquele momento, sem precisar de qualquer ajuda, você deseja se conectar ao Criador. Você deseja se conectar à divindade, ao sagrado, que é a vida, a bênção da vida, a gratidão pela bênção da vida. Então, quando você estimula esse processo, essa oração sai naturalmente. Isso é um alimento na nossa despensa espiritual. O bem que fazemos aos outros retorna para nós de inúmeras formas. De inúmeras formas. Imagina que você vai levar alimento para uma pessoa que está passando necessidades, dificuldades, ou vai levar remédio, ou vai ajudá-la a pagar o aluguel, senão ela poderia ser despejada. Talvez essa pessoa nem seja grata a você, e você também não deve estar esperando nenhum reconhecimento disso. Mas existem muitos espíritos desencarnados vinculados a essa pessoa? Um pai, uma mãe, um irmão, um filho, que já está no plano espiritual, que vai estar olhando para você e falando, eu sou muito grato a você por isso. E mesmo que nós não queiramos, e mesmo que não seja essa a nossa intenção de ter qualquer recompensa, é o simples ato de fazer o bem, nós colheremos o bem. Como já disse Emmanuel para Chico Xavier certa vez, ou Chico mesmo disse, mas a gente nunca sabe, os dois estavam tão entrosados um com o outro, o bem que fizerdes em algum lugar será teu advogado em toda parte.
esse bem vai se voltar para nós. Nos momentos difíceis, onde nós estivermos deprimidos, estivermos num senso de termos perdido um ente querido, essas mesmas entidades que ficaram gratas por nós termos ajudado essas pessoas se aproximaram de nós. Então, isso era encher as nossas despensas espirituais. Isso é cuidar para que nós não fiquemos caminhando sem rumo pela terra, simplesmente deixando o tempo passar. Voltamos à pergunta: o que Deus espera de mim? Eu estou fazendo aquilo que Deus deseja que eu faça? O meu caminho é o caminho que Deus espera que eu realize? Tudo se conecta sempre a essa pergunta, sempre a essa questão. E aí nós vamos para um momento muito importante, que é a primavera. Na primavera, essa noite agora recua razoavelmente. Você já tem mais luz, a natureza novamente recomeça o seu fluxo, nasceu o sol. E na primavera o sol já não... Hoje, por exemplo, quando você acorda hoje, 6 da manhã, está tudo bastante ainda um pouco... Tem sol, mas ainda está meio fechado, né? Mas 6 horas da manhã na primavera já está uma vista belíssima quando você olha o sol, o céu. E as plantas observam isso imediatamente, captam isso, começam o seu ciclo metabólico e elas começam a florescer, e aí começa o processo reprodutivo através de insetos, de pássaros, que vão compor nessa grande sinfonia da natureza. Os animais entram no processo do cio, da reprodução, e aí começa o ciclo de crescimento. E o que seria para nós a primavera? É o ciclo da criação das ideias, dos objetivos. Se no inverno nós tivemos que nos recolher um pouco para refazer nossas energias, vamos segurar um pouco aqui que a situação está difícil, o momento é complicado, na primavera já começa a ser diferente. Na primavera você já começa a fazer os planos, você já começa a arregaçar as mangas e começa a trabalhar e começa a realizar muitos projetos, começa já a colocar em dia esses projetos, a época dos ideais, a época da esperança, não pelo desespero ou pelo medo, é a esperança pela pura alegria. E nós temos que aproveitar esses momentos, quando eles chegam, temos que reconhecê-los. Eles chegam para nós. São os ciclos da vida, os ciclos que se alternam para que o espírito, em cada um desses momentos, aproveitem as lições que eles trazem. Se o inverno nos trouxe a necessidade de sermos firmes, de termos fé, de aprendermos que não podemos deixar nossas despensas espirituais vazias, para que no próximo inverno eu não caia no mesmo risco, eu tome cuidado com isso, isso começa a educar meu próprio processo de crescimento e jornada aqui na Terra. E a primavera é esse momento em que se fortalecem todas as nossas expectativas. Nós temos no livro que nós estudamos agora recentemente, na segunda-feira, nós estamos agora no livro Libertação, de André Luiz, e terminamos agora algumas semanas o livro E a Vida Continua. E existem 2 personagens nesse livro E a Vida Continua, tem até um filme, né? Eu não cheguei a assistir esse filme ainda, mas existe esse filme da obra do André Luiz, que é E a Vida Continua. É um livro belíssimo. E existem 2 personagens nesse livro, que é a Evelina e o Fantini, Ernesto Fantini. Eles são, digamos, os personagens principais dentro desse livro, e eles estão conectados a uma série de encarnados e desencarnados. E no final desse livro, eles passam por... É interessante, se você for olhar a história de Fantini e da Evelina, eles passam pelas 4 estações da alma durante o livro. Cada momento da vida deles é um momento... É um fluxo de situações novas, inesperadas, algumas difíceis, outras mais ou menos, outras grandiosas. Eles vão passando por todas essas estações. Mas o final do livro é muito interessante, porque depois de terem desencarnado, de terem tido dificuldade de compreender que eles tinham desencarnado, eles não reconheciam, eles se viam no hospital e não sabiam porque que os familiares não estavam vindo visitá-los, né? Mas tiveram merecimento para serem resgatados e levados a um hospital na espiritualidade, numa cidade da espiritualidade. E aí o Fantini e a Evelina, eles vão se recuperando, vão tomando noção, consciência de tudo isso e tal. E o Ribas, que é o mentor deles, o instrutor, digamos assim, deles, nesse processo,
começa a dar uma série de tarefas para eles irem fazendo. Eles vão vindo à Terra e ajudando aqueles que ficaram, e são situações complexas envolvendo outras pessoas, outros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Mas ao final do livro, depois de terem passado por tantas situações, eles completaram muitas das tarefas que eles se propuseram e que foram colocadas também para eles. E eles agora planejam quando será a reencarnação deles, que não vai ser recente, né? Vai ser daqui a uns 20, 30 anos mais ou menos, seria aproximadamente essa ideia, porque primeiro eles precisavam organizar uma série de outras reencarnações e proteger aqueles, proteger, orientar a 3 famílias que estavam sob a tutela deles e entes queridos também deles, essas 3 famílias. Mas para eles, essa época de planejamento, de planos, e eles nasceriam e se comprometeram a serem marido e mulher, se casarem e juntos realizarem tarefas que seriam importantes. Aqui eu chamo esse processo de primavera do espírito. Aquela época dos planos, onde eles estão confiantes, esperançosos, eles estão vendo esses frutos surgirem, que foi o resultado de processos reencarnatórios planejados, em que eles ajudaram, eles participaram, com as suas limitações, é claro, mas ainda assim nós não podemos, obviamente, assumir tarefas que estão muito acima da nossa capacidade. Mas quando nós assumimos tarefas que estão dentro das nossas capacidades e as realizamos de uma maneira correta, e nos sentimos bem, nos sentimos felizes por fazer isso, isso é a primavera da alma. Onde você não tem grandes pressões, grandes dificuldades, grandes adversidades, aproveite, realize, sonhe, busque realizar aquilo, faça planos. A vida precisa ser feita de planos, de objetivos. Há desafios hoje para o Espiritismo, no nosso processo de divulgação. Eu vejo na Casa Espírita como se fossem, pelo menos lá em Vassouras, no Jesus Maria José, são meio que ciclos, né? Você tem reuniões de estudo que ficam épocas onde você tem poucas pessoas vindo, comparecendo, e você fica, poxa vida, mas será que a gente está fazendo o trabalho correto? Será que... Aí daqui a pouco a casa enche de novo. O estudo enche novamente. E você nem sabe como é que você vai dar conta de conseguir coordenar um estudo, que você tem que ter oração, tem que ter mentalização com tantas pessoas e depois entrar propriamente no estudo, que é a segunda parte do trabalho, que são feitas nas segundas e nas quintas. Então, assim, nós passamos muito por esses ciclos e precisamos identificá-los, porque naquele momento em que, às vezes, a casa está com menos pessoas, é o momento em que nós precisamos nos preparar para outras tarefas que virão. Nós não estamos em condições, naquele momento, de assumir grandes compromissos, seja por fraquezas nossas, seja porque a espiritualidade está planejando outras tarefas importantes que virão. A divulgação e o processo de espalhar o Espiritismo e o Evangelho é uma tarefa que obedece também a esses ciclos. Existem épocas em que as pessoas estão mais suscetíveis dessa busca espiritual e tem momentos que as pessoas estão mais desligadas disso e mais ligadas na matéria, mas inevitavelmente retornam a esse processo da busca espiritual. Por quê? Porque nós somos seres espirituais, né? Naturalmente nós viemos de Deus, somos criaturas, filhas e filhos de Deus. E, portanto, a nossa busca é a busca de Deus, é a busca do divino. Por mais que a gente fuja disso e tente fugir disso, nós somos atraídos novamente a esse processo, pelos ciclos naturais que vão surgindo. E aí surge o verão. O verão é o dia mais longo, o período mais quente, chegam as chuvas, nós estamos colhendo os frutos da primavera e temos todas as forças daquilo que foi plantado na primavera e temos agora toda a força a nosso favor para os grandes projetos, para as grandes realizações. Quando eu falo grandes realizações, grandes projetos, gente, vamos tentar colocar tudo dentro do seu contexto. Para um casal, um grande projeto pode ser receber um filho, uma criança. Esse é um grande projeto, um grande desafio. Mas pode ser também que seja construir um lar,
para crianças. Pode ser que seja fazer campanhas que vão assistir pessoas que têm dificuldades com moradia, que a casa está desabando, que elas não têm recursos, coitado, nem para tampar os buracos da casa e o frio entrando. Talvez essa seja uma campanha, mas você consegue fazer isso muito bem no verão, talvez na primavera também, porque os fatores externos conspiram ao seu favor. Recursos chegam, pessoas, mão de obra se apresenta, intuições chegam, nós estamos no nosso pleno vigor físico e psíquico. Esse é o verão do espírito. É onde nós realizamos o nosso processo, digamos assim, de maiores realizações. Tudo normal, gente. Cada uma dessas estações da alma traz o seu próprio aprendizado, traz os seus valores. Não há uma estação melhor ou pior do que a outra. Claro que ninguém quer viver no inverno, né? Todos nós queremos a primavera e o verão, mas nós precisamos passar pelo inverno, porque é ele que vai nos colocar à prova dos valores que cultivamos nas outras estações. O que adiantaria se eu estudasse? É que nem eu falo com meu filho. Meu filho está querendo... Meu filho mais novo, tem 19 anos. Graças a Deus, essa semana nós acertamos um monte de pendências com relação aos planejamentos de estudo dele. E ele está querendo fazer ciência da computação e está querendo estudar, tentando ver se vai conseguir passar para a Unicamp ou a USP. São 2 centros bons de referência nessa área. E aí nós chegamos essa semana a uns objetivos interessantes que vão ajudá-lo bastante dentro desse processo, especialmente ano que vem. Mas vejam, no caso dele, tudo está conspirando para ajudá-lo. Ele tem o pai e a mãe que estão ajudando ele tem um cursinho muito bom que ele está fazendo, mas é online. E nós queremos que ele faça isso presencial lá em São Paulo, lá em São José dos Campos, no caso, que vai ser, apesar de ser ele quer tentar passar para Campinas, mas o melhor núcleo desse cursinho fica em São José dos Campos, e para ele seria bom que ele é muito tímido, muito ansioso, e ele ficar sozinho estudando dentro do quarto, isso não é legal. Engraçado, curioso que eu cheguei à conclusão disso no domingo, e ele chegou à conclusão disso na terça, sem falar comigo e eu sem falar com ele. Quando ele veio para conversar comigo, eu já tinha essa ideia na cabeça. É aquilo que Jung chamava de sincronismo, que na verdade é meio que uma forma de comunicação que nós criamos com aqueles entes queridos, com aqueles que nós temos as sintonias, né, que vão sendo criadas. Ele está numa fase agora que é o verão. Quer dizer, é claro que ele está cheio de medos dentro dele, mas do ponto de vista externo, ele tem o verão. A energia da mocidade aos 19 anos, o apoio dos pais, os melhores recursos que ele pode para estudar. Então, as oportunidades estão chegando. Então, é a hora de agarrar isso e fazer aquilo que precisa ser feito. Como trabalhadores espíritas, isso acontece conosco também, porque surgem momentos em que as oportunidades são maravilhosas, e tem momentos que nós estamos no inverno. Mas nós não podemos, o meu filho, por exemplo, ele estava fazendo muito exercício, mas me escondia as notas dos simulados. Muita teoria, estudava muita teoria, me escondia as notas dos simulados. Não queria apresentar. Cara, qual foi o resultado? Não, depois eu falo com o senhor, não sei o que, papapá. Quando eu fui ver, estava um fiasco completo, as notas de simulado dele. E aí eu fui dando várias orientações, trocando ideias, ele trocando ideias comigo. A gente faz assim num esquema de troca de ideias para tentar chegar a um planejamento. Mas vejam, o que determina... Eu sei que existem várias, eu já dei aula também, então eu sei que existem várias formas de você mensurar o aprendizado de um jovem. Não é só a prova, mas, de um ponto de vista bem assim, objetivo, a prova ela é uma maneira muito interessante, não é a única, mas é uma maneira muito interessante de você mensurar um resultado do que a pessoa aprendeu ou não. E aí, pelos simulados, foi perfeitamente possível observar que a estratégia estava toda errada, o estudo estava todo errado, tudo que estava fazendo tudo errado.
E nós, então, fizemos um planejamento a partir disso e ele se conscientizou dos erros que ele vinha cometendo, cabeça dura igual o outro irmão, de 31 anos, mesma coisa. Precisou apanhar uns 10 anos para poder agora fazer as coisas da maneira mais ajeitada, mais certa. Precisa da prova, precisa do teste. O teste é o quê? O teste é o outono e o inverno, gente. Você acha que o teste é o verão, é a primavera? Primavera é teste para alguém? Ou verão é teste para alguém? É teste, sim, no sentido de você dizer, poxa vida, eu passei por uma oportunidade dessa e não fiz, desperdicei essa oportunidade. Nesse sentido, sim. Mas o que vai testar a nossa fé, a nossa confiança, os valores que nós conquistamos e que nós estamos conquistando é o verão e o outono, né? Muito bem. Espíritos muito evoluídos, gente, eles que vêm à Terra, eles trazem uma questão muito interessante para nós refletirmos. Mesmo diante de adversidades muito grandes, ou seja, mesmo quando o entorno é um inverno, eles interiormente estão no verão ou na primavera. Vamos dar um exemplo. Irmã Dulce. Ela tinha uma vida muito difícil no sentido externo. Por quê? Ela tinha um problema pulmonar muito sério, né? Era uma pessoa magrinha, uma pessoa frágil, e ela não se abatia por isso. No íntimo dela, um espírito que estava no seu verão, na sua primavera. Por fora, muitas dificuldades. Você pega a Madre Teresa, só pobreza, só miséria, principalmente na Índia hoje ainda está assim, desse jeito. Quanto mais na época em que ela, no início do século XX, quando ela realizou o trabalho dela. Ela sofria enxaquecas terríveis, que as pessoas só vieram saber isso depois que ela ter desencarnado. Que o confessor dela falou isso, que ela não queria que falasse, mas ela trabalhava fazendo todo aquele esforço. E o clima da Índia, gente, é um clima complicado. Na época das monções, na época do calor, é um calor de 50 graus, é um calor de 45 graus, com uma umidade imensa, poeira para todo lado. Aí, tanto que tem pessoas magicas saem das regiões de planície e vão para perto mais do Himalaia, para outras regiões mais frias, que aí são realmente muito aprazíveis, né? Mas ela nunca perdeu esse verão e essa primavera dentro do espírito dela. O nosso querido Chico Xavier, ele passou muitas doenças, muitas dificuldades, muitas traições, vamos botar assim, até de companheiros, muitas rasteiras que tentaram aplicar nele, muita contraposição ao trabalho dele pela grandiosidade que representava. Então, nem sempre as coisas foram para o Chico Xavier e também para o Divaldo a mesma situação, nem sempre foram fáceis. Eles passaram por momentos muito difíceis, mas no íntimo deles, mesmo quando talvez eles fossem para um outono da alma, que é mais reflexivo, mais introspectivo, eles se mantiveram firmes no seu propósito. Mas aí nós estamos falando de espíritos que já estão numa condição um pouco mais elevada ou bem mais elevada. E para esses espíritos não existe muito inverno nem outono. É quase que primavera e verão, mas eles já superaram esses obstáculos mais difíceis que nós não superamos ainda. Então nós precisamos passar por essas fases. Enquanto nós precisarmos estar vindo, gente, é um planeta de provas e expiações, e não formos missionários, nós vamos ter que passar pelo outono e pelo inverno. Eles vão nos provar e também vão nos ensinar dentro desses mecanismos. No livro Entre os Dois Mundos, que é um livro que nós estamos estudando do Manuel Filomeno de Miranda, eu costumo citar como um exemplo do que é o verão do espírito, do encarnado ou do desencarnado. É uma situação muito interessante nesse livro, porque o grupo que sai do plano espiritual é o Dr. Arquimedes, que é um psiquiatra, o Manuel Filomeno e José Petitinga. Eles vêm junto com mais outros dois companheiros e o Dr. Arquimedes, esse psiquiatra espiritual, é o coordenador, o instrutor dessa tarefa. E eles vão para acompanhar uma série de situações, tanto de socorro quanto de conhecer situações que estão acontecendo, aprendizados.
de situações que estão acontecendo. Um desses aprendizados é feito dentro de um hospital psiquiátrico, onde ali se realiza uma tarefa muito nobre, que é o seguinte: ele é um hospital psiquiátrico espírita. E o médico encarnado ali, chamado Dr. Emir, um psiquiatra espírita, vejam, nem todos os médicos daquele hospital são espíritas. Alguns são, outros não. E o Dr. Emir é um psiquiatra espírita que ele é intuído e o guia espiritual dele, o mentor espiritual dele, chama Dr. Ximenes, também um psiquiatra na espiritualidade, muito, muito vinculado a ele. É muito interessante o momento em que ele está conversando com um esquizofrênico que está num surto que nenhuma medicação consegue parar ele, consegue diminuir aquele estágio de crise, de surto dele, e ele começa a conversar com o obsessor. Então, assim, aí só quando ele conversa com o obsessor, que ele consegue convencer o obsessor de que aquilo ali estava produzindo sofrimento também para ele, o obsessor, que o obsessor resolve, não perdoa, mas fala assim, eu vou me afastar, mas não vou perdoar, pelo menos não por enquanto. No que ele se afasta, o paciente fica totalmente prostrado pelas medicações cavalares que ele tinha tomado e não tinham produzido resultado. O objetivo do Dr. Emir, a sua reencarnação, ela cumpre um papel: humanizar a medicina psiquiátrica, trazer a noção da espiritualidade para o estudo da psique humana e dos problemas gravíssimos que envolvem as psicoses. E aí, dentro desse processo, ele está plenamente conectado ao seu mentor, Dr. Ximenes. E, ao mesmo tempo, ali, ele está junto com o Manuel Filomeno, com o José Petitinga, com o Dr. Arquimedes. Eu costumo dizer que ali, naquele momento, naquelas circunstâncias em que ele tem que ajudar outros médicos a começarem a compreender devagarzinho, ele vai bem devagarzinho, ele não toca assim, bota o dedo lá na ferida, não. Ele vai bem devagarzinho trazendo esses conceitos espirituais. Mas, digamos assim, 20% de conceito espiritual, 80% de uma visão bem acadêmica dentro da psiquiatria. E aí ele vai cumprindo esse papel, essa tarefa, e aí eu diria que é o verão da alma para esses 5 espíritos encarnados, e ele encarnado, os 4 outros desencarnados, porque eles estão na plena capacidade deles de realização, de levar à frente as tarefas. Ele tem os recursos, o conhecimento, o apoio espiritual, as adversidades que virão. Ele vai, pelo menos naquela fase, naquele momento do livro, ele está conseguindo conduzir o seu verão espiritual ali. Então a gente vai observar, se a gente começar a pensar dessa forma, nós vamos ver momentos da nossa vida que nós estávamos num verão da nossa alma, outros momentos nós estávamos num inverno de nossa alma, outros momentos nós estávamos numa primavera de nossa alma e outros momentos nós estávamos num outono de nossa alma. E o que é o outono de nossa alma? O outono de nossa alma é quando se colhem os últimos frutos plantados no verão. É o momento em que nós vimos que a temperatura começa a cair na natureza, né? As plantas começam a diminuir seu ritmo metabólico, mas não tanto quanto ocorre no inverno. Eu costumo dizer que o outono da alma é o momento de introspecção, onde você fica mais, onde você busca mais o conhecimento, onde você busca mais essa conexão pela oração, onde você busca se fortalecer para momentos difíceis que você já está prevendo que virão. Teus mentores já estão ou você traz essa memória do teu planejamento reencarnatório, ele vem como um mecanismo subconsciente, ou irmãos espirituais vão te trazer isso, olha, te prepara, momentos difíceis virão. Quer ver um momento de um outono da alma? Uma pessoa que está muito doente, e é uma doença incurável, digamos, ou uma situação de uma pessoa já está muito idosa e ela vai desencarnar mesmo, ela tem conhecimento disso e ela começa a fazer uma reflexão de sua vida, se preparando para a ida para o outro mundo, por um mundo maior. Eu vou dar um exemplo disso. Minha avó Jovelina, o nome dela. Ela foi um dos exemplos grandes para mim. Nós sempre temos as nossas referências, né? Minha avó não era espírita, mas ela era racionalista cristã, que é muito parecido com o espiritismo.
E é engraçado, com 12 anos de idade, minha avó falava em reencarnação, eu brigava com ela, ficava danada da vida, porque eu não acreditava em reencarnação, eu era católico. Aí, eu, na verdade, aos 13 anos deixei de ser católico, eu não fui nem uma coisa nem outra, fiquei meio assim no limbo. Aí depois que eu fui tomar contato, logo depois tomei contato com o espiritismo, com 13 anos mais ou menos. Mas eu era aquele católico de todo domingo na missa e tomar hóstia e fazer terço. Às vezes fazia 2, 3 terços. 50 Ave Maria, Pai Nosso, Salve Rainha. Mas tudo assim no mecânico, sabe? Aquele negócio no mecânico. Sem críticas a quem faz o terço, tá, gente? O terço é como se fosse um mantra, na verdade, que tem o seu papel de manter a concentração da pessoa na sua oração. Nada contra, só que eu fazia errado, né? Eu fazia meio que mecanicamente, vamos dizer assim. E a minha avó, ela, nesse outono da alma dela, ela chegou para mim, para minha esposa, ela estava com 92 anos mais ou menos, muito, muito fraquinha já. De vez em quando ela começava a ver espírito, porque a pessoa, quando está assim, já muito idosa, começa a favorecer, facilitar o desdobramento do espírito, né? Então ele começa a ver mesmo, ele começa a ouvir, começa a ver. É igual criança, mesma coisa. Você pega uma criança pequenininha, começa a chorar do nada, pode ser uma dor de barriga, pode ser uma coisa qualquer, pode ser fome, beleza, pode ser, mas muitas vezes a presença de um espírito, de uma entidade. A criança é muito sensível, porque a criança não está ainda totalmente ligada ao corpo físico. Essa ligação, a gente sabe, vai por volta até dos 7 anos que ele vai se consolidando. No idoso é a mesma coisa, o idoso começa um processo inverso. Quanto mais se enfraquece, menos fluido vital, maior fragilidade dos laços perispiríticos. Minha avó começava a ver espírito e me ligava para minha casa, ó, Ronaldo, vem para cá porque a tua avó está pedindo para você ir lá aplicar passe nela, porque ela tá vendo umas entidades aqui. Aí se ela aplicava o passe nela, ela ficava bem. Quando ela estava já perto de desencarnar, ela chamou eu e minha esposa. Olha a lucidez dela. Já muito doente, sabendo que iria desencarnar. Ela falou, Mônica, que é minha esposa, né, que é médica, você que vai me dar o atestado de óbito. Falou assim para ela, eu não quero que outro médico dê, você que vai me dar o atestado de óbito. Outra coisa, se eu tiver uma parada cardíaca aqui, eu não quero ser levada para o hospital. Deixa eu partir, deixa eu seguir meu caminho. Aí chegou para mim, mas só que a gente tinha que botar o ouvido perto da boca dela, porque ela estava com a língua já tão fraquinha que não conseguia falar direito. Aí ela falou, Ronaldo, ó, você e a Mônica, vocês vão cuidar da sua mãe, hein? Da Brasilina, que é minha mãe, que também já desencarnou. Aí falou, ó, vocês é que vão cuidar dela, hein? Então, fica atento nisso aí. Passou alguns dias, ela desencarnou. Então, esse é, que eu chamo, o outono da alma. É o espírito que já está num processo de introspecção, de reconhecimento de que cumpriu o seu papel aqui. É um exemplo, né, no caso dela, de que ela tinha já cumprido a sua tarefa aqui na Terra e agora se preparava para ir para um outro mundo. Esse processo é um processo do outono da alma. Ele não é ruim, ele é bom até o outono, porque ele te traz muita reflexão interior que nós precisamos fazer de vez em quando. Tem hora que a gente tem que se retirar um pouquinho e fazer uma autorreflexão. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? O que eu tenho que me preparar agora para os novos objetivos que virão? E se vierem momentos difíceis, e virão, porque pode vir o inverno, eu estou bem preparado para isso? Então são momentos importantes nas nossas vidas. É claro que eu estou dando esse exemplo da minha avó, de uma questão da proximidade de uma desencarnação, mas o outono da alma acontece por várias situações que não sejam necessariamente desencarnação, tá, gente? Por favor. Ele pode vir por vários outros motivos, várias outras questões que nos colocam em momentos muito reflexivos. Muito bem. Então nós finalizamos o nosso trabalho deixando uma mensagem aqui. Nós precisamos conhecer os nossos estados interiores, precisamos exercitar autoconhecimento, que é um chamado da doutrina espírita. Esse autoconhecimento implica reconhecer o mundo à nossa volta, reconhecer as nossas próprias virtudes e defeitos interiores, as nossas dificuldades ou as nossas forças, fraquezas ou oportunidades que surgem e que devem ser aproveitadas todos no seu fluxo correto, no seu momento correto. Porque a vida não é um processo linear assim. Ela tem altos e baixos, pequenos recuos, pequenos avanços, momentos de descanso, momentos de reflexão, e todo esse processo vai gerando o mecanismo evolutivo. Há sabedoria quando nós reconhecemos o nosso papel aqui na Terra.
a nossa função, aquilo que Deus espera de nós. Mas para alcançar isso, nós temos que estar conscientes que precisamos fazer esse exercício. Nós não podemos ficar vivendo simplesmente por viver. Nossa vida tem que ter uma razão, tem que ter um objetivo, tem que ter um sentido. Talvez não dê para fazer agora. Eu costumo dizer que eu estou estudando muito parte de neurociência, de psiquiatria, de psicologia, mas não é para agora não, é para próxima encarnação, se Deus permitir, obviamente. Pode ser que eu não venha com nada disso, né? Mas pelo menos desejar já é um primeiro passo. Então veja, a gente já começa a fazer planos até para uma próxima encarnação. Por que não? Por que eu não posso fazer? A vida continua no seu processo. E é um campo que eu tenho me dedicado um pouco mais agora nesses estudos. Nós devemos entender os nossos pontos fortes e fracos, as ajudas que nós temos, as adversidades que enfrentamos também. Isso é identificar essas estações da alma, externas e internas, e com elas, reconhecendo-as, sabendo como nos portar diante de cada uma dessas situações, nós vamos conseguir seguir e trilhar esse caminho com mais segurança e, digamos assim, muito bem sintonizados com esse processo da lei divina. Muito obrigado. Nós vamos então fazer a nossa oração de encerramento, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai e Criador, em profunda gratidão, Senhor, por mais esse dia que Tu concedestes em nossas vidas, por termos, Pai, nos levantado de nossas camas de manhã cedo, realizado nossas atividades. Obrigado, Senhor, por nosso lar que nos abriga. Obrigado por nossa família, por nossos entes queridos, por nossos amigos e companheiros, por todas as pessoas que fazem parte de nossa vida. Obrigado, Pai, pelo nosso corpo físico, esse templo de nossa alma, templo sagrado que permite que nosso espírito aqui caminhe na terra, realizando sua tarefa de crescimento e nos aproximando de Ti, Senhor, a cada dia. Obrigado, Jesus, por toda a luz que tem trazido, Mestre, às nossas vidas há tantos milhares e milhares e milhares de anos e muitas reencarnações e muitas vivências no plano espiritual. Os Teus exemplos, Senhor, e os Teus ensinamentos são o pão para a nossa alma, são a água que nos tira a nossa sede, que nos enche de força, de fé, de confiança, de esperança, de gratidão. Aos queridos amigos espirituais, mentores e mentoras desta casa, trabalhadores amigos e queridos, rogamos vosso auxílio, que ao sairmos desta casa abençoada, do Grêmio Espírita, possamos todos nós, Senhor, levarmos em nossos corações a mesma presença, as mesmas energias, a mesma proteção espiritual que aqui tivemos. Que elas nos acompanhem, Senhor, e que possamos compartilhá-la com todos os nossos entes queridos em nossos lares, com todas as pessoas com quem encontrarmos. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. E agradecendo, mestre querido, a tua presença através dos mentores amigos, em teu nome, sempre com muito respeito, encerramos a nossa reunião desta noite. Muito obrigada, mestre querido. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, José Ronaldo, foi excelente. Eu que agradeço a oportunidade. Foi, assim, uma parte que a gente, muitas das vezes, nem percebe, mas nós estamos inseridos nesse processo. Verdade. Agradecer, então, Zé Ronaldo. Eu que agradeço, Jaime. Obrigado por essa Obrigado, mensagem maravilhosa. Eu falei que a mensagem seria extraordinária, foi, né? Quando ele fala da dispensa, da nossa dispensa espiritual, a importância da dispensa, me fez lembrar do Bezerra de Menezes. Quando desencarna, chega no plano espiritual, uma mensageira de Maria
o chama, corta ele e fala com ele, vem cá para você ver as pessoas que estão te aguardando, esperando na sua hora. Aí ele chega, se levanta, chega na janela, dá um pé ali, olha, fala para a mensageira de Maria, mas eu não conheço ninguém aí. São todos que você levou. Então, a despensa tem que estar cheia de virtudes espirituais. Isso é que nós aprendemos e nós agradecemos por esse ensinamento trazido na noite de hoje. Eu tenho ali um livro dos Espíritos. Eu quero fazer um sorteio. Todos assinaram ali? Todos assinaram? Quem não assinou tem a oportunidade de assinar. Está valendo. Aproveitar antecipadamente para convidá-los para a próxima sexta. Estamos aqui para recepcionar a nossa irmã Romilda, que vai fazer uma palestra diferenciada, uma palestra musicada. Ela vai trazer uma maestra junto com ela e vai acompanhá-la nos teclados, e ela vai fazer uma palestra musicada, muito interessante. Eu já